Olá, meu nome é Estela, eu sou formada em Artes Visuais pela Unicamp, pós-graduada em Educação Lúdica pelo Luiz e Vera Cruz em São Paulo e estou iniciando uma especialização em Educação e Direitos Humanos pela Universidade Federal do ABC. Eu trabalho com educação não formal desde 1999, especialmente na área de mediação cultural. Trabalho com formação de professores, desenvolvimento de materiais educativos, trabalho em diversas instituições culturais pelo estado de São Paulo e sou integrante do coletivo de artistas educadores Zebra 5, com o qual eu faço grande parte dessas atividades. Nessa série de vídeos, nós vamos falar sobre os campos expandidos da educação e do jogo, num viés pedagógico. A ideia é que a gente possa investigar alguns autores que vão falar especialmente do campo da educação pela experiência e depois investigar alguns autores que tratam o jogo com um viés social e cultural. A partir dessa junção, a gente vai refletir sobre as nossas práticas, sobre como a gente tem trabalhado dentro da sala de aula. Então, a intenção é que esses vídeos possam trazer reflexão a partir do que vocês já fazem em sala de aula. Então, eventualmente, isso pode trazer novas ideias, novos pensamentos, ou mesmo refletir algumas das coisas que vocês já têm realizado. Pensando no campo da educação, é sempre importante a gente se rever, olhar novamente para a nossa prática, repensar o que nós estamos fazendo. Então, esses vídeos são um convite para que vocês se sintam à vontade para explorar esses campos. Em termos mais objetivos, a gente pensa em alcançar algumas coisas. As reflexões vão gerar em torno do seguinte: aproximação entre o aluno e o professor, pensando que é muito comum que a gente encontre situações em que o aluno se sente muito distante do professor ou que o professor não consegue uma conexão muito forte com a turma. Isso é muito comum, até pelo sistema e pelas realidades de ensino que a gente encontra pelo país afora. Então, a ideia é que a gente possa refletir sobre alguns elementos que podem nos ajudar nesse viés. Um outro objetivo importante é a ampliação do repertório criativo deste conjunto, deste coletivo em que acontece o processo de aprendizagem. Então, nós vamos refletir sobre como ampliar as possibilidades de criação, tanto para o professor quanto para os alunos, mas especialmente no encontro entre esses dois elementos. O que nesse encontro pode ser ampliado do ponto de vista da criação, do ponto de vista da imaginação. Outro ponto importante dialoga com como a gente lida com os protagonismos dentro da sala de aula. Como que essa palavra circula entre todos? Como que o educando, o estudante, vai se sentir apropriado daquele conteúdo, apropriado principalmente daquelas práticas e apropriado do processo de aprendizagem? Então, é importante que a gente discuta aqui onde está esse protagonismo e que o protagonismo do estudante não necessariamente se opõe ao protagonismo do professor. É possível haver uma convivência bastante saudável nesse sentido. Quanto mais pessoas se apropriarem desse processo, mais profundamente ele vai ocorrer, dentro de cada um e dentro desse coletivo também. Um ponto para se pensar é a ideia de que aprender é prazeroso. É muito comum que a gente encontre em professores, em estudantes, nas memórias que a gente tem da escola, uma ideia de que aprender, estudar é chato, é difícil, é custoso. E às vezes até esse custo está associado com algum valor. Então a ideia aqui é pensar que aprender, quando a gente aprende de fato alguma coisa, isso é prazeroso, é uma experiência boa, é uma experiência interessante, é uma experiência que desperta. Então é importante lembrar que aprender é prazeroso e que ensinar é também aprender. Então, esse prazer, essa sensação de que o processo ele é positivo, ele tem que caminhar por todos os envolvidos, nos estudantes e também no professor. Então, a ideia é que a gente se reencontre com esse prazer dentro da sala de aula.
De todo modo, qualquer um desses pontos e tudo que a gente vai falar daqui para frente propõe e tem o interesse de estimular um pensamento crítico. Então, é muito comum quando a gente fala de jogo, a gente pense numa coisa tola, fútil, banalizadora, ligeira no pior sentido. E não é essa a ideia aqui. A ideia é que, seja qual for a prática que vocês escolherem, seja qual for o procedimento que vocês vão fazer, isso deve levar a um pensamento crítico. Porque se a gente consegue estimular os estudantes nesse pensamento crítico, a gente está estimulando os estudantes a pensarem o mundo de uma forma crítica. E esse, no fim das contas, é o principal papel da educação. O primeiro autor que eu trago para a nossa conversa hoje aqui é o filósofo da educação chamado John Dewey. O Dewey viveu entre 1859 e 1952. Ele era americano. E ele vai ser base não só para a nossa conversa de hoje, mas para muita gente, porque ele já ali no final do século XIX estava propondo um novo pensamento, uma crítica ao que ele chamava de modelo de ensino tradicional. Bom, eu vou dar um passo atrás então para falar um pouco do que a gente está chamando desse modelo tradicional, numa imagem que vai nos ajudar a entender um pouco dessa lógica, desse lugar de onde ele está falando. Então é o seguinte, se a gente pensar nesse modelo platônico, que é o modelo em que existem dois mundos, um mundo mental, que a gente chama de mundo das ideias, que é o mundo das verdades acabadas, é um mundo onde está esta verdade terminada, fechada, e um mundo que a gente vive no nosso cotidiano, é o mundo da experiência, é um mundo onde as coisas não estão finalizadas, elas estão em construção. Então essa ideia desses dois lugares leva a uma ideia, uma possibilidade de uma ideia em que um professor, um mestre, deve então estudar muito para adquirir conhecimento, esse conhecimento já legitimado, estagnado, fechado, e aí ele vai alcançar essas verdades lá nesse mundo das ideias, vai trazer essas verdades para os estudantes que estão aqui no mundo da experiência. Então, a única pessoa capaz de fazer isso nesse coletivo que a gente chama de sala de aula é o professor, nessa perspectiva. Então, o professor fala, todo mundo fica quieto. O professor é o único que tem a verdade, ele é que tem as respostas. Então, ele vai trazer essas respostas para o aluno. Então, veja bem, é claro que isso não é uma crítica, muito pelo contrário, ao estudo, à preparação. Todos nós temos que estudar muito, temos que nos preparar muito e temos que nos encontrar com todas essas ideias que foram construídas ao longo do tempo. O que o Dewey vai dizer é que, no caso de uma prática educacional, o campo que a gente tem que habitar é o campo da experiência. Ou seja, a gente tem que se arriscar no mundo que está incompleto, no mundo que está inacabado. E é um mundo que permite, pressupõe e lida, por exemplo, com o erro. Então, é um olhar para a educação que passa a abarcar muito mais coisa do que um olhar para a educação que apenas transmite informações. Então, é nessa base que eu vou começar a nossa conversa, a partir desse conceito, dessa crítica que o John Dewey faz à metodologia tradicional de ensino. Vale pensar que ele estava falando disso no final do século XIX, mas a gente encontra com muita facilidade ainda esse pensamento dentro da sala de aula. O professor fala, todos ficam quietos. O professor é o que sabe, o educador é o que sabe. Mas ele vai dizer o seguinte, né, que aqui a gente vai habitar, a gente vai experimentar um outro lugar para a educação. É muito comum também que a gente encontre a ideia de que os alunos são folhas em branco. E isso é um chavão, né, que a gente ouve muito. Então, os alunos são folhas em branco esperando receber uma certa informação. Isso é um tipo de pensamento bastante antigo, datado, inclusive, que vem dessa ideia da educação tradicional.
O Dewey vai dizer o seguinte, a gente deve operar, pensar a partir dessas incertezas todas. E aí ele vai localizar exatamente o conceito de experiência que eu quero trazer aqui, tá? Então, antes da gente seguir nisso que Dewey traz, eu quero pontuar exatamente o que ele está dizendo com a palavra experiência, que é uma palavra bastante desgastada, a gente ouve isso é muito usado, muitas vezes é muito banalizado. Então a ideia é que a gente possa refletir sobre o que de fato ele está querendo dizer com isso. Que mundo é esse? Que processos são esses e do que a gente está falando? Bom, o livro que eu vou usar então agora para pontuar essa ideia de experiência, do que ele está dizendo, é esse livro aqui, se chama Arte como Experiência. E nesse livro, o John Dewey vai dizer o seguinte, a gente tem algumas percepções diferentes da nossa experiência com o mundo. Em relação ao tempo, a gente tem o tempo da experiência cotidiana. Então, vamos imaginar, num dia comum, a gente acorda, o despertador toca, a gente acorda, levanta, toma um banho, toma café da manhã, pega a xícara, leva para a pia, termina de se arrumar, escova os dentes e sai para o trabalho, por exemplo. Muito bem. Se a gente pensar que essa experiência acontece todos os dias, ou a maior parte dos dias, a gente não presta muita atenção nela, entretanto ela acontece também, né? Ela faz parte da nossa percepção. Então ele vai dizer que isso é a experiência contínua, a experiência cotidiana, que ela não se interrompe. É a experiência que a gente tem com a própria vida, com a própria sequência do tempo na nossa vida. Bom, ele vai dizer o seguinte, que a experiência, ela não é só essa qualidade que ela tem, da continuidade, a relação que a gente tem com a experiência. Ele vai dizer que existe alguma quebra, alguma marca que acontece, que vai tornar, então, algumas experiências como algo que a gente consegue separar desse contínuo cotidiano. Então, vamos imaginar, lá no nosso cenário, né, de dia comum, um dia básico, como que a gente opera nesse começo de dia. Então, imagina que fiz tudo isso que eu falei e tal, só que na hora de pegar a xícara e levar para a pia, a xícara caiu no chão e quebrou. Bom, isso é um evento fora da minha percepção do cotidiano. Isso gera uma marca, né? Isso gera uma emoção e gera uma marca no meu cotidiano. Então, provavelmente é possível, né? Ao longo desse dia eu vou comentar com alguém, nossa, fui levar minha xícara, caiu no chão, quebrou, eu levei um susto, ou então cortei meu pé, ou então, nossa, atrasei porque eu tive que limpar tudo, enfim. Ele vai dizer que algumas experiências, elas então vão gerar marcas. E elas vão, a gente vai se relacionar com elas de um modo diverso, porque a experiência contínua, ela começa e segue. A experiência que ele vai chamar de singular, ela pode ser destacada do tempo, porque a gente percebe nela um início, um meio e um fim. Então, nessa experiência que ela aconteceu como um todo, como um ciclo completo, a gente pode destacar e falar sobre ela com tranquilidade. A gente sabe que ela foi diferente. Bom, é claro que uma experiência como uma xícara quebrada não é a mesma coisa que uma experiência como a gente assistir um filme que nos faz olhar o mundo de um outro modo, porque aquele pensamento, aquele roteiro, o modo como as imagens são apresentadas, a trilha sonora, enfim, tudo que forma aquela peça audiovisual foi capaz de nos transformar de algum modo. O que a gente sabe é que a gente começou a ver o filme e terminou. E nesse processo, alguma coisa de fato se transformou dentro de nós. Então ele vai dizer que essas experiências, né, aqui nesse livro ele está falando das experiências ligadas às artes, a experiência com a fruição artística. Mas a gente pode pensar de um modo ampliado. Há muitas experiências dentro do campo da educação, por exemplo, que nos colocam num outro lugar. Elas nos levam para um momento em que a gente é capaz de pensar, nossa, ali eu vivi uma experiência singular. Ali alguma coisa aconteceu.
O Dewey vai falar sobre essa experiência singular numa perspectiva que é a seguinte: ele vai dizer que isso aconteceu, a gente então, como já falou, teve início, meio e fim, mas não é simplesmente uma cessação, ou seja, não é uma coisa que apenas terminou, começou, teve meio e terminou. É uma consumação, é alguma coisa que a gente foi capaz de viver com uma intensidade diferente do que a gente vive em algum outro processo de início, meio e fim. Se a gente pensar numa transposição para a sala de aula, a gente pode imaginar que às vezes a gente evita muito o conflito dentro de sala de aula, mas às vezes alguns tipos de conflito podem nos proporcionar uma situação de experiência singular. Alguma coisa ali acontece que marca essa turma, que marca esses estudantes, e eles podem viver alguma coisa de um outro modo. Nem sempre o consenso traz essa ideia. Muitas vezes o debate de ideias, muitas vezes a contraposição de olhares é que vai construir essa experiência singular e fazer com que todo mundo ali naquele grupo, naquele coletivo, tenha vivido alguma coisa especial. Isso pode acontecer pela via da arte, pela via das ideias, pela via da descoberta, pela via da experimentação. Então, quando a gente fala de experiência, nesse viés do Dewey, a gente está querendo proporcionar aos estudantes alguma coisa que saia da sua experiência cotidiana, de modo a criar alguma marca, alguma intensidade que vai fazer com que, de fato, o seu olhar se volte para aquilo e o mundo possa se transformar a partir de lá. Então, essa é a base do pensamento do Dewey que eu estou trazendo aqui para falar da palavra experiência. Então, quando eu digo que a gente está propondo um olhar para a educação pela experiência, é nesse lugar. Em vez da gente pensar nas verdades acabadas, nas verdades terminadas lá do mundo das ideias, a gente vai viver, junto com os alunos, uma construção que é experimental também, porque a gente está vivendo no mundo da incerteza, a gente está vivendo no mundo do erro, a gente está vivendo especialmente no mundo do que é imprevisível. A gente não tem como prever tudo que a gente vai alcançar no final. Isso vai depender de como aquele conjunto de pessoas vai agir. E como esse conjunto de pessoas vai agir depende também do papel do professor, do mestre, de abrir espaço e orientar possibilidades para que esse estudante possa caminhar por esse lugar. É muito comum também que a gente encontre, às vezes, uma certa resistência, né? Às vezes tem professores que trabalham com o mesmo plano de aula há 20 anos, por exemplo. Se a gente, por um lado, pode pensar que cada turma que a gente encontra vai ser diferente, então que esse mesmo plano de aula não vai acontecer do mesmo modo porque as turmas são diferentes, a gente também pode pensar que a não reflexão e a não transformação disso pode gerar uma paralisia, né? O interesse do próprio professor fica estanque. Então, é importante que a gente também se veja nesse papel, se veja no papel de investigador no conjunto do grupo que é uma sala de aula, né? A gente também é parte dessa experiência. Nós também sofremos e vivemos essas emoções todas que são despertadas com esse processo. Então é importante que a gente também se reveja desse ponto de vista como planejadores e como propositores de ações e de ideias. Bom, é muito possível que um cenário como esse, que lide com a experiência de um modo tão aberto, né, gera insegurança no professor. Afinal, muitas vezes a gente se apoia no conhecimento que a gente tem. A gente também aprendeu, viveu a experiência da escola. A gente aprendeu que com o conteúdo a gente tem a segurança do saber. E, novamente, é claro que a gente tem que ter esse conteúdo, tem que estudar e tudo mais, né? Quanto mais a gente se aperfeiçoar, quanto mais a gente conhecer, melhores professores nós vamos ser. Mas a questão aqui é como a gente lida com o uso desse conhecimento. Quanto mais repertório a gente tiver, mais a gente tem para oferecer. Mas a ideia aqui não é trazer uma insegurança, embora ela provavelmente seja uma companheira desse processo. Mas a insegurança aqui não é ruim. É ela que vai nos movimentar de modo a pensar nas melhores estratégias e nos melhores modos para aquele contexto específico daquela turma. Às vezes a gente imagina uma coisa que
a gente calcula que tudo vai funcionar, chega na hora e a coisa corre completamente diferente. A gente achou que ia gerar um interesse e alguma coisa acontece no meio, na experiência, no processo do que é inacabado, do que é imprevisível, e mostra e revela o interesse da turma em outro lugar. Então, a ideia aqui é que a gente possa ter uma liberdade para caminhar entre o que a gente tinha planejado e seguir para outros caminhos. Bom, aqui falamos sobre a ideia da experiência a partir do John Dewey, conceituamos o que ele quer dizer com isso, falamos um pouco sobre essa crítica à educação tradicional e as possibilidades no campo da experiência. No próximo vídeo, vamos continuar a falar sobre a ideia da experiência dentro da sala de aula, a partir de outros autores que vão discutir essas ideias também. A gente começa com Jorge La Rosa Bondia, um filósofo da educação espanhol, e seguimos então com Jacques Rancière e com Paulo Freire. Até já!